Quero louvar a Deus por essa tão rica oportunidade, louvar a Deus e agradecer ao Bispo Ides, Bispa Neuza, já parabenizando ela pelo Dia da Mulher, e assim, sinta-se você cumprimentada também. Agradecer também Pastor Tamar, obrigada pela honra, pela confiança e pela responsabilidade a mim entregues nessa manhã. Nós temos um tema extremamente oportuno, claro, altamente livre de quaisquer dúvidas, que é a relação intrínseca entre família e igreja. Nós já lemos aqui o texto áureo, foi lida a verdade aplicada, ainda o texto de Atos dos Apóstolos, onde há a narrativa da constituição da igreja do primeiro século. E eu quero, junto com você, abordar os temas propostos aí na nossa revista, e eu quero, a título de introdução, conversar com você sobre como família e igreja participam do projeto de Deus desde o princípio. A família um pouco ainda mais antiga, lá em Gênesis já estabelecida, a partir do momento que Deus, a partir do momento em que cria Eva e dá a eles ordens para que sejam fecundos, para que se multipliquem, a família então é arquitetada, planejada, instituída por Deus, e mesmo após a queda, porque às vezes alguns de nós pensam, mas a família sofreu deformidades no Antigo Testamento, alguns homens tinham liberdade da poligamia, de terem várias outras mulheres, mas eu quero te lembrar que a família foi criada por Deus no Éden e foi resgatada por Cristo na cruz do Calvário. A partir do momento que Jesus vem, humana, morre na cruz no meu e no seu lugar, ele resgata o plano original de Deus para a família, que começa pelo casamento novamente, então, mais uma vez, monogâmico. A igreja, como instituição, essa que nós conhecemos, começa no primeiro século. Depois que Jesus morre, o Espírito Santo desce, nós temos isso aí no início de Atos dos Apóstolos, e há a constituição da primeira igreja, onde o próprio Cristo incentiva ou declara a forma como a igreja deveria se organizar, quem seriam os diáconos, quem seriam os presbíteros, quais eram os pré-requisitos para que isso acontecesse. E desde que essas duas instituições foram fundadas, criadas, ambas pelo projeto e pelo dedo do próprio Cristo, elas sofrem todo tipo de perseguição. Uma pesquisa recente traz a família como o 5º lugar do mundo mais perigoso para se viver. E não é difícil de entender isso quando a gente lê os jornais, quando a gente se depara com as notícias que acontecem no seio da família. O bispo acabou de comentar aqui sobre a violência contra a mulher, sobre o feminicídio e tantas outras coisas que acontecem no seio da família, pais contra filhos, filhos contra os pais. Ontem eu ouvia o depoimento de uma juíza dizendo que o Brasil será, em 20 anos, o país com o maior número de demência do mundo. Nós teremos a maior quantidade de idosos dementes no mundo. E ela clareava o seu discorrer, dizendo que o brasileiro, principalmente os filhos brasileiros, são os responsáveis por gerar em seus pais, principalmente quando mais idosos, esse tipo de coisa. Ela dizia algo que me chocou, que todas as vezes que tem um feriado prolongado ou férias, o índice de idosos das nossas UTIs aumentam de forma considerável. Isso porque os próprios filhos levam os pais idosos à desidratação, tirando deles água e comida. Isso ela falando, contando aqueles que conseguem chegar numa UTI. E ela dizia, não é cristã essa juíza, mas ela dizia como isso faz parte de uma colheita em que o filho aprende, ouve desde muito pequeno em casa, um pai que não tem tempo para ele, que não conversa com ele. Nós tivemos a aula da bispa aqui, que falou sobre as redes sociais, e esse pai que não tem esse tempo para o filho, sempre dá desculpa, olha, eu estou trabalhando para o seu futuro. E esse indivíduo, então, depois que cresce, entende que agora, então, eu entendi, você trabalhou tanto para o meu futuro e o meu futuro é aproveitar a vida. Então, eu te tiro do foco, te coloco doente e vou aproveitar a vida. O que eu estou querendo te dizer?
Eu poderia ficar aqui, talvez, o resto do meu tempo discorrendo sobre as insurgências contra a família. Tudo aquilo que insurge contra a família. Tudo aquilo que tira e rouba a esperança para a família. Do outro lado, nós temos a igreja, que desde o primeiro século sofre perseguições absurdas de todo tipo. Nós tivemos grandes mártires da igreja morrendo em Roma, queimados como tochas vivas. Outros ainda com famílias inteiras devorados por leões no circo de Nero, numa tentativa de acabar com a igreja do primeiro século. Mas há 2000 anos, homens e mulheres prevalecem, passando o bastão do amor a Cristo e a igreja para a próxima geração. E o que eu gostaria que você entendesse ao final da lição de hoje é que é a família, juntamente com a igreja, ou dentro da família, a partir dela, que esse bastão do amor a Cristo e à igreja é passado. Quando a família, como célula máter, falha, nós temos uma igreja passível de falhas. Então eu quero... foi feita uma pesquisa mundial, há pouco tempo atrás, com sobreviventes de catástrofes, de tsunamis, de acidentes de avião, enfim, esse tipo de situação que nos coloca num buraco limite das nossas emoções, furacões, enfim. E para todos eles foi feita uma pergunta só: o que você mais pensou no momento em que você acreditou que você fosse morrer? No que passou na sua cabeça? Qual filme que se rebobinou dentro da sua mente quando você imaginou, no seio dessa catástrofe, agora como sobrevivente, o que você pensava? 99% das vítimas foram unânimes em responder assim: eu só pensava na minha família, nos meus filhos, nas pessoas que eu amo, em como eu não aproveitei como eu deveria, em como eu briguei por coisas desnecessárias. E aí, quando eu leio pesquisas como essa, eu fico pensando, por que às vezes nós precisamos chegar a momentos tão extremos, que nos levam a situações tão limites, para verdadeiramente aprender com o que é importante. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã, para que você responda aí para a sua própria consciência. Qual é o lugar que a família e a igreja ocupam na sua lista de prioridades? Se você pudesse eliminar aí a maioria das coisas da sua vida e ficar com 3 ou 4 mais importantes, a família e a igreja estariam dentro dessa sua lista de prioridades? A lição começa nos trazendo essa ideia importantíssima de que a família vem no primeiro lugar. David John McCartney diz o seguinte: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. E você há de concordar comigo, eu quero te lembrar a diferença entre lar e casa. Casa é uma construção de cimentos e tijolos, mas lar é uma construção de princípios e valores. Casa é um lugar onde você dorme, faz suas refeições, talvez volta depois de um dia cansativo de trabalho. Mas lar é um lugar onde você prefere estar. Lar é um lugar para onde se quer voltar. Lar é um lugar para onde se pode voltar. Lar é um lugar onde eu sei que eu posso ser eu mesmo. Você tem casa ou você tem lar, querido? A família sendo instituída dentro do lar não é um mecanismo de rotatividade fácil, mas a igreja que é restaurada por Deus, o casamento que é restaurado por Deus e que é base da família, são considerados a unidade social mais importante de agora até a eternidade. Nós não temos outra escolha. Se a resposta que você tem, a pergunta que eu te fiz, de qual lugar a família e a igreja ocupam na sua hierarquia, a sua família não está em primeiro lugar, porque em primeiro lugar está a sua carreira, estão os seus projetos pessoais, está aquilo que você acredita que pode alcançar, está a fama que te foi prometida, estão os ideais que você busca, afinal de contas só se vive uma vez. Eu quero te dizer que você está agindo totalmente contrário ao plano bíblico das Escrituras para a sua vida. Uma vez que a família é a unidade social mais importante de agora até a eternidade. E é por isso que a família é o ponto de partida para todas as outras coisas. E eu gostaria que você viesse comigo nessa ideia, que a ideia que a revista nos propõe, da família como esse ponto de partida. Tudo começa no seio da família, até porque a sua família é a sua primeira igreja. É lá onde estão os seus primeiros discípulos, é ali onde a sua devocional mais
fortalecida acontece, é ali onde você consegue discipular e mentorear filhos, é ali onde marido e mulher cumprem o papel ou espelham e refletem a relação Cristo-Igreja. Então a família como célula máter é também a nossa primeira igreja. É por isso que pessoas que não vão bem na família dificilmente conseguem ir bem na igreja. Da mesma sorte com que elas olham para a família, elas costumam olhar para a igreja. Com o mesmo olhar crítico, com os mesmos óculos nublados, com o mesmo apontar de dedos em todo o tempo. E a revista vem nos propondo essa ideia de análise, de por que então a família deve ser esse lugar seguro, onde começa a relação com a igreja. Meu esposo fala uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: não insista nos mesmos métodos, se a situação te exige agir de forma diferente. Por que eu estou falando isso? Porque se você entende a família como sua primeira igreja, e isso não tem acontecido, ou seja, se aquilo que você vive no seu lar não é tão cultico quanto a sua escola dominical, quando o seu culto de ceia hoje à noite, se assim o Senhor nos permitir, quantos dias em que você tem mais fervor dentro da igreja, é hora de parar e resgatar aquilo que de fato foi ficando para trás. Talvez voltar a cantar juntos, voltar a orar em família, o casal voltar a orar em unidade, ir à igreja junto, porque a família cristã te prepara para ser igreja. Entenda isso. Quando nós olhamos para as escrituras, e aqui no ato da instituição da igreja, tanta coisa tinha acontecido, o texto que nós lemos, Jesus já tinha assunto aos céus, o Espírito Santo já tinha descido, como aquele que seria então o galardoador, o consolador, o efetivador da obra de Cristo. E eu gostaria que você se lembrasse que não é fragmentado. Primeiro Deus cria o mundo, depois Jesus vem, então Ele envia o Espírito Santo. Nós estamos falando de uma trindade que é a mesma o tempo todo. E Jesus então assume aos céus para que o Espírito Santo desça e consume o alcance que a igreja deveria ter através da obra do Espírito Santo e não do Jesus físico andando com os discípulos. Então, o Espírito Santo desce, a igreja é instituída. E nós entendemos aqui no texto que as famílias se reuniam para comer em paz, para dividir o pão, e assim tanto a família era segmentada, era fortalecida, quanto a obra de Deus prosperava, diz o texto que nós lemos. Pessoas novas iam chegando na igreja, porque a paz dos irmãos era mantida, porque a necessidade dos outros era colocada no mesmo lugar, em primeiro lugar, porque os coexistentes andavam em unidade, os coexistentes diferentes andavam em unidade. Você já parou para pensar como nós somos diferentes, mesmo sendo da mesma família? Lá em casa eu tenho só um irmão, somos meu irmão e eu. E eu fico vendo como aparentemente nós somos iguais, nós somos muito parecidos fisicamente, mas como o nosso jeito, a nossa personalidade, a nossa forma de ver a vida são totalmente diferentes. Criados pelos mesmos pais, frequentamos a mesma igreja, estivemos nos mesmos lugares. E hoje eu observo isso com as minhas filhas, com os meus 3 filhos. Como a gente cria igual, meu esposo e eu fazemos as mesmas coisas, levamos aos mesmos lugares, concedemos os mesmos privilégios, detemos as mesmas disciplinas. E ainda assim, como são diferentes. É essa a diferença que existe na igreja. É essa a diferença que é notada entre nós. Essa família da fé que nos reúne e nos iguala como pessoas dependentes de Cristo e não autônomas em si mesmo para viver essa vida. Mas o fato de você e eu estarmos aqui diz que nós nos rendemos, nós somos servos, nós cremos, nós sabemos que existe um ser maior que depende de quem nós dependemos e a quem nós devemos servir. Mas mesmo assim somos totalmente diferentes. Isso acontece no seio da família, e o que Lucas queria que nós entendêssemos, o autor de Atos, é exatamente que mesmo apesar das nossas diferenças, tanto na família quanto na igreja, o projeto original de Deus que tem um fim em si mesmo. A aplicação da lição nos lembra desse fim. O fim da sua família e da igreja na qual você e eu servimos é a glória de Deus. Você pode dizer amém, querido? A sua família existe para a glória de Deus. E a igreja
existe para a glória de Deus. É por isso que quando eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, eu começo a entender que o meu papel, tanto dentro da família, quer seja quais eu desempenho, cada um de nós desempenha diferentes papéis dentro da família. Você pode ser mãe, esposa, tia, sobrinha, sogra, amiga, avó. Nós temos diversos papéis no seio da família. E também assim o é dentro da igreja. Na igreja você pode ser servo, você pode ter alguma habilidade especial no serviço dentro da igreja, porque a igreja tem espaço para todo tipo de serviço, para todo tipo de talento, para todo tipo de dom. Se você não está engajado, a falha não é da igreja. Uma igreja do tamanho da nossa, existem dezenas de serviços que podem absorver você, o seu talento, a sua diferença, aquilo que você faz, a habilidade que o Senhor te dotou. Mas nós somos indivíduos diferentes dentro de uma coletividade que nos une. E a intenção do autor da nossa revista é que nós entendêssemos que tanto uma coisa quanto a outra existem para a glória de Deus. É por isso que, apesar da família e a igreja não ser lugar onde a gente tem essa uniformidade, por serem vários povos reunidos a fim de adorar o Deus, ao mesmo Deus, a gente continua com as nossas peculiaridades, mas seremos uma só família. Para isso, meu irmão, é necessário nós anularmos identidade e gostos. Eu vou explicar melhor. No seio de uma família, para que haja paz verdadeira, nós precisamos anular, muitas vezes, a nossa identidade e os nossos gostos. Se cada um achar que deve ser o que é o tempo todo, eu sou e você que suporte. É o meu jeito, você que se enquadre nele. Eu sou assim e você que deve absorver o jeito que eu sou. Nós não teremos paz na família. De tal sorte também a igreja. Alguns de nós, em si mesmados, acham que a igreja existe para servir você, o seu gosto, a sua vontade. E a igreja e a família não são esse lugar. Afinal de contas, nós aprendemos com o nosso Cristo, que aquele que quer ser o primeiro deve servir a todos. Nós aprendemos com o nosso Cristo que mansidão, que é uma característica de caráter, mansidão é poder sob controle. Jesus fez esse convite a mim e a você. Ele disse: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Mansidão é poder sob controle. Querido, quem te convida a aprender com ele é aquele que é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o grande eu sou, Deus Emanuel, o Alfa e o Ômega, aquele que estava sentado à direita de Deus. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. E mesmo assim, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Como aquele de quem os homens não fizeram caso. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras. Você e eu fomos sarados. Esse Cristo convida você e eu, aprende comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele nos deixa uma segunda lição. Humildade não está no carro que você anda. Humildade não está na roupa que você veste. Humildade não está na aparência física, porque é possível estar moribundo, vestido com as mais maltrapilhas roupas, o chinelo mais rasgado, e ainda assim ter o coração mais arrogante. É por isso que Jesus fala: aprende de mim, porque eu sou humilde de coração. E a boca fala do que o coração está cheio. É por isso que Jesus tinha um discurso humilde. Dentro da família, essas características que Jesus é o único que tem competência para nos convidar a aprender com ele, devem exalar de mim, de você. Ô meu irmão, você é manso na igreja, na família. Você tem um comportamento humilde na igreja e na família. O primeiro tópico da lição nos leva a entender essa relação intrínseca entre a família e a igreja. Entenda isso. Quando a igreja cristã do primeiro século foi instituída, aqui em Atos dos Apóstolos, os discípulos eles receberam uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas e fazei discípulos. O alvo principal da igreja, a principal tarefa que a igreja recebe como ordem aqui, por ocasião da sua instituição, é fazer discípulos. Ou seja, é equipar pessoas para que elas sejam importantes nas vidas uns dos outros. É por isso que há algo totalmente longe daquilo que verdadeiramente é o segmento, quando aumenta-se o número de cristãos e aumenta-se também as desigualdades. Porque a igreja, ou seja, o lugar onde o cristão se reúne, onde ele frequenta, onde ele é um membro, onde ele é servo, onde ele está sujeito a uma autoridade, onde ele é submisso a uma hierarquia, é o lugar onde ele deve aprender a ser equipado exatamente para
servir, para amar o próximo, para se compadecer do outro, para tratar o outro de forma importante. Assim como nós devemos, é aqui onde nós aprendemos a fazer em prol dos outros. É por isso que discipulado é muito mais do que um curso. Discipulado tem a ver com paternidade. E é exatamente aqui que a relação da família e da igreja se unem. A paternidade é um processo de educar, segura aí, querido, caráter, inculcar crenças e desenvolver competências. Eu vou te mostrar como a igreja faz isso em todo o tempo. Dentro da família, nós inevitavelmente passamos o tempo de educar os filhos. Você tem filho criança, talvez você não perceba, mas em todo o tempo a sua função é ensinar caráter, inculcar crença e desenvolver desenvolver competência. Esses são os pilares do discipulado. É assim que a vida funciona, sabe? Nós temos uma casa de recuperação há 11 anos e trabalhamos com o método dos jovens livres. E via de regra, um dependente químico, quando chega para uma casa de recuperação, ele já perdeu tudo. A família, os bens, enfim, ele chega, nu e cru. E ele começa a passar por um processo do nosso programa, que são 10 meses. O primeiro processo é a esperança, que é a fase de desintoxicação, onde ele vai sendo limpo, onde ele vai sendo restaurado, onde ele vai sendo levado a acreditar que ele é um ser importante para o Senhor. Depois do esperança, eles começam a viver uma segunda parte do projeto, que é o andar na luz. No andar na luz, eles são encaminhados a compreender as coisas do reino de Deus, aquilo que o Senhor fez, o plano da salvação, o plano da redenção. E depois, por fim, eles vão para o Nova Vida em Cristo. E o Nova Vida nada mais é do que um tratamento de caráter. Porque quando esses indivíduos dependentes químicos chegam dentro de uma casa de recuperação, depois de terem perdido tudo, e via de regra, tido uma base muito deturpada de família, ou seja, houve falha na formação do caráter, nós precisamos, antes de devolver esse indivíduo para a sociedade, resgatar as marcas do caráter cristão no indivíduo, ou seja, a paternidade que deveria ter sido desenvolvida no seio da família, nós precisamos fazer com indivíduos que não tiveram esse privilégio. Quem sabe você não tem nenhuma dependência química, mas você não teve o privilégio de ter o seu caráter sendo formado no seio da sua família. A igreja é o lugar de você fazer isso. Aqui é o lugar de sermos forjados no caráter, sermos inculcados nas crenças e desenvolvermos competências que possam trazer glória para o reino de Deus. É por isso que família e igreja têm essa relação que nada pode soltar. Se nós formos para a educação clássica, os pedagogos aqui, aqueles que entendem muito mais de educação do que eu, sabem que na educação clássica, a primeira etapa da educação clássica é o que os especialistas chamam de trivium. E no trivium existem 3 etapas, que é a gramática, a lógica e a retórica. A gramática é o iniciar, é uma maior absorção de informações, a educação acredita, né? Que é quando a gente aprende a ler e escrever e a gente vai absorvendo isso. Depois eles chamam de lógica, que é o período geralmente onde nós estamos na adolescência e onde vem os primeiros questionamentos. Por que que é assim? Eu não concordo, eu não acho que é assim. Se você tem filho adolescente, você sabe do que eu estou falando. E depois da lógica, então, vem a retórica, que é o momento de repassar aquilo que se foi absorvido. Eu citei esses três parâmetros da educação cristã, porque eles têm uma relação muito direta com essa paternidade desenvolvida no seio da família e na igreja, formando caráter, formando então, inculcando as crenças e desenvolvendo as competências. Ei, querido, a sua família tem sido um lugar de formação de caráter, de inculcar crenças. A ideia de inculcar é de repetição. Eu falo hoje, eu falo amanhã e eu falo eternamente, enquanto assim eu existir. Sabe, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e os meus pais, desde muito pequenos, a EBD era algo inegociável. E o meu ministério me exige algumas viagens, mas eu tenho um privilégio de, até hoje, meu pai, todos os domingos pela manhã, nos quais meu esposo e eu não estamos aqui, ele sai daqui do setor oeste, vai lá perto do aeroporto, busca os meus 3 filhos, traz para a EBD, e hoje, enquanto nós vínhamos, eu acho que elas acham até um pouco diferente vir conosco. Uma das minhas filhas disse assim: mamãe, nós estávamos no carro do meu pai,
E aí estava tocando a música que geralmente ele deixa tocar no caminho para EBD. E aí o meu filho, o caçulinha, falou assim: mamãe, aumenta essa música. Essa é a música que o vovô coloca para a gente todos os dias. Ela traz uma paz. Meu filho tem 3 anos. E aí quando nós estávamos passando aqui na rua lateral, meu pai fala para os meus filhos, ele vê um carrinho ali na rua da esquina acima. E todo dia que ele passa, ele fala: esse aqui é um filho. Ele não conhece a pessoa, é uma sugestão, eu acredito. Mas ele fala: certamente isso aqui é um filho visitando a mãe. Ele vem todos os domingos pela manhã. E aí os meus filhos passando em frente a essa rua, eles falam: mamãe, olha o carrinho, está aqui na porta. O vovô disse que esse filho está visitando o pai todos os domingos pela manhã. E assim se é inculcado aquilo que verdadeiramente é importante. Ei, querido, a sua casa é um lugar onde há formação do caráter, onde há inculcamento de crença, eu nem sei se essa palavra existe, e onde há, então, o desenvolvimento de competências. Quando nós começamos a fazer isso na base da criança, isso se floresce dentro da igreja local. A igreja é um lugar de formatar caráter, de inculcar crenças e de absorver e deixar ir competências. É por isso que a relação família-igreja é tão intrínseca. É por isso que gramática, lógica e retórica se espelham ou se revelam através do caráter, da inculcação de crenças e do desenvolvimento de competências. O envolvimento da família nas atividades da igreja é importante, é necessário, e o maior desafio que nós temos nesse relacionamento família-igreja está atrelado no hoje em dia nas multinecessidades. Assim como na família, onde a gente acredita que eu preciso ter o meu esposo, os meus filhos, a minha sogra, a minha tia, a pessoa que mora comigo, o meu cuidador para satisfazer as minhas necessidades. Às vezes nós trazemos isso para a igreja. Não são grupos distintos, a família e a igreja, mas às vezes dentro da igreja a gente acredita que é necessário que haja aquilo que eu preciso dentro da minha própria necessidade. Mas é possível ter necessidades diferentes dentro dos mesmos grupos. Alguns estudos recentes realizados nos Estados Unidos mostram que pessoas são orientadas por uma lógica mínima. O que é isso? Eles acreditam que todas as atividades dentro da igreja, para serem entendidas e executadas, precisam fazer sentido para quem executa. Isso torna mais desafiador ainda o trabalho tanto da família quanto da igreja, porque nós vivemos nessa geração que questiona tudo, já viu? Já viu como nós temos dificuldade de obedecer ordens simples? A pessoa fala: eu quero entender por quê, o que ela está dizendo, o que eu vou ganhar com isso, quais são as consequências, o que eu vou fazer se eu não cumprir, o que vai acontecer comigo. Eu fico pensando quando Deus deu uma ordem a Isaac, a Bíblia diz que houve fome. E Isaac, querendo sustentar a sua família, ele foi descer para uma terra onde as coisas estavam mais fáceis. E Deus, no meio do caminho, deu uma ordem simples a Isaac. Deus fala para ele: Isaac, não vá, fique. E o versículo seguinte, que é o verso 6 do capítulo 27 de Gênesis, diz assim: Isaac então ficou em Gerar. Isaac não questiona, Isaac não fala: mas Deus, como eu vou sustentar minha família nesse lugar? Senhor, aqui não tem comida. Deus, como é que eu vou fazer? Deus, então o Senhor vai ter que me dar explicação. Senhor, então eu vou fazer uma prova contigo. Não, Isaac obedece sem racionalizar. As pesquisas modernas revelam que tanto a família quanto a igreja precisam fazer sentido para que as pessoas acham que elas devem obedecer algumas coisas. E querido, esse não é o chamado do nosso Deus para mim e para você. Deus nos deu ordens claras. Desde a criação, quando Ele formou homem e mulher, o bispo citou o texto aqui: homem e mulher os criou, e depois fecunde. A ordem de Deus, tudo que Deus faz é pedagógico. Primeiro Ele cria o homem para dizer: olha, tem uma liderança, tem um cabeça, tem um respaldo, tem um sacerdote, há uma hierarquia. Então Ele cria a mulher, que é uma ajudadora, auxiliadora. Minha irmã, a palavra auxiliadora, idônea, significa apta, capaz e moralmente correta. Quando Deus dá Eva a Adão e diz a ela que agora ela é auxiliadora idônea, Ele está dizendo: Adão, eu estou te dando uma mulher apta, capaz e moralmente correta. E aí então Deus continua a hierarquia: agora vocês terão filhos, e esses filhos estão debaixo dessa união. E é assim, porque Deus não nos deve explicações. Você pode dizer amém, querido? Cuidados com os questionamentos que você traz, tanto no seio da sua família, quanto no seio da igreja. Esse é um dos maiores desafios de manter a igreja viva. Charles Haddon Spurgeon diz que a igreja não deve atrair pela igualdade, mas pela diferença.
Sabe, na igreja do primeiro século nós vemos isso. O Senhor reúne alguns, e na descida do Espírito Santo existem mulheres que eram um grupo que estava à margem da sociedade. Existiam ali alguns fariseus, existiam ainda alguns samaritanos, existiam judeus, e todos eles foram reunidos e recebem o mesmo poder, e materializam, e contemplam, e conseguem ver o mesmo derramar do Espírito. É por isso que a igreja atrai pela igualdade. Ela atrai pela nossa multiforme variedade. Cada um com talentos, cada um vindo de uma cultura, de uma família, de uma história, de necessidades, de projetos diferentes. Mas uma coisa nos iguala. Nós temos o mesmo Pai, o mesmo Redentor, o mesmo Salvador. E nós acreditamos naquilo que Ele nos mandou acreditar e defendemos o que Ele nos mandou defender. A igreja é uma defensora da família. É por isso que ela está sempre atenta, continua levantando a bandeira da família. É por isso que nós precisamos de autoridades na política, para que nos ajudem a defender a bandeira da família nos lugares onde a nossa nação é guiada. Oh, querido, a igreja é o lugar onde a família é protegida. A família também é a promotora da igreja, porque eu te disse que é na família que tudo começa. É no calor das relações familiares que a gente é forjado. Querido, qual é o conceito de família que os seus filhos recebem dentro do seu lar? Eu gosto de dar um exemplo de você saindo, ou uma família saindo de uma escola dominical como essa. E aí as crianças sentadas atrás no carro e o casal começa. Nossa, o culto não foi bom hoje não, hein? Que palavra cansativa. Não, e o louvor? Não cantou nenhuma música que eu gostava. Não, e a irmã fulana, você viu? E aí as crianças começam a ouvir dos pais comentando coisas sobre a igreja. O que a igreja é nos olhos dela. O que a igreja é a partir do ponto de vista dela, a partir da referência que ela tem, dos valores que ela inculca. E a criança cresce, culto após culto, texto de ensino, culto de libertação. E na cabeça da criança que está fortalecendo uma imagem, não há a junção, não há lógica entre você falar mal de um lugar que você frequenta 2 vezes na semana ou uma só. E a criança vai tentando juntar tudo isso, mas um dia ela cresce. E ela vai entender que não tem jeito de eu te convidar para um restaurante e te falar, olha, mas assim, no restaurante tem ratos na cozinha. Você vai encontrar alguns cabelos na sua comida. E talvez também pode ser que o refrigerante esteja quente e a comida fria, mas o restaurante é bom. Ela vai entender que esse lugar não é bom. Querido, a família é o lugar onde o cajado, onde o bastão, é como se fosse uma corrida de revezamento. Você já assistiu aquelas corridas de revezamento nas Olimpíadas? E aí você sabe que o próximo participante só pode avançar depois que ele recebe o bastão do outro. Assim é a corrida da vida cristã. O nosso lar é o lugar onde eu começo a passar o bastão. E a ideia é de que o meu filho precisa receber esse bastão, para que ele então vá e continue a história da igreja e da família. Ô meu irmão, a sua casa tem sido uma corrida de revezamento? Ou ela tem sido aquelas corridas que as pessoas param no meio do caminho, o bastão não é entregue e ninguém consegue alcançar o final? É dentro da família, por isso que a família é promotora da igreja. É na família onde nasce o amor pela igreja, é na família que se inculca que a igreja é perfeita, até que você chega nela. Sabia disso? Eu perdi há pouco mais de um mês uma espécie de irmão mais velho. O Rony, desde os meus 12 anos, ele fortalecia o meu amor por Cristo. E foi ele que me ensinou a ler, a paixão pela leitura bíblica. E ele, enfim, teologicamente brilhante, muito próximo de nós, da minha família. E via de regra, quando eu tinha algumas crises sobre a igreja, mais ainda na adolescência, uma vez ele falou isso para mim, eu comentando sobre a igreja, ele falou para mim, Sara, a igreja é perfeita, até que você chegue nela. Ele me dava umas na lata. Outro dia, eu cheguei num culto, numa igreja, alguns anos atrás, e estava cantando um corinho bem antigo, bem antigo. E eu falei, Rony, mas até hoje esse povo canta o mesmo corinho. E ele olhou para mim e falou, talvez porque seja o mesmo Deus. Eu falei, toma. E ele me ensinava sobre a continuidade da fé, sobre essa ideia de uma fé aprendida no seio de casa, de que a igreja só tem defeitos, porque você e eu estamos aqui. Ei, querido, assim como a nossa família,
apesar de ser um lugar onde nós amamos. Já viu que parente é assim? A gente pode falar deles, mas a gente não aceita que ninguém fale. Eu posso criticar o meu filho, mas ai se alguém falar dele, eu não vou aceitar. Assim deve ser a igreja. Aqui é o lugar mais próximo do céu que você e eu temos. Eu estou partindo para o final, mas eu quero falar da igreja em cooperação da família. Primeiro, como a família coopera da igreja, fundamentando, gerando paternidade, caráter, inculcando crença e soltando esse indivíduo para que ele fale. Agora, como é que a igreja coopera com a família? É o tópico 2 da nossa lição. Primeiro eu quero te lembrar o que é essencial para ser igreja. Igreja só é igreja se ela cumpre aquilo que foi instituído aqui em Atos dos Apóstolos, se ela faz discípulos. A igreja não é igreja se ela não estiver fazendo discípulos. É por isso que é tão precioso uma escola dominical como essa, uma sala do pastor Jeremias, que nutre os novos convertidos, que ensina a eles o caminho, que faz discípulos, para que daqui a pouco eles sejam batizados no próximo batismo, para que a igreja continue fazendo discípulos. Só é igreja se estiver fazendo discípulos. Às vezes a gente acha que para ser igreja a gente precisa fazer obras sociais, a gente precisa estar em escola, cuidar de dependentes. Amém, isso tudo é uma bênção, mas isso são talentos particulares de membros da igreja. O que eu estou querendo te dizer é que isso é uma bênção. Minha esposa e eu trabalhamos com isso há 11 anos, eu acho isso lindo, eu acho que isso é a igreja porta fora, mas essa não é a base da igreja. Se a igreja não estiver fazendo discípulos, ela não está cumprindo o propósito pelo qual ela foi criada. E aí, o foco inegociável da igreja sempre deve ser aprender o evangelho e fazer discípulos. Você vem ao culto para aprender o evangelho e fazer discípulos. Você vem ao culto para aprender o evangelho e se equipar para falar do amor de Cristo para os outros lugares. Você vem à igreja para que no lugar onde você está inserido, na sua família, se ela não conhece a Cristo, na sociedade que você frequenta, no clube que você vai, nos aniversários que você tem, na faculdade que você está, para que lá você consiga fazer discípulos. Falar do amor de Cristo, esse é o foco da igreja, é algo que sai de dentro dela. É por isso que o inimigo tenta desestruturar a família e a igreja, por meio de perseguição, de heresia, de divisão, de apostasia, de conflito, porque a gente sabe que tudo que é importante para Deus, será importante para o diabo. Tudo que designa o caráter de Deus, será alvo da tentativa de destruição do diabo. Falando aos Coríntios, Paulo, nos capítulos 5 e 7, fala que não é possível separar a família da igreja. Que tem gente que pensa que o que ocorre dentro da família, na festa da igreja, os coríntios estavam pensando isso, podia ser separado. E é interessante que um capítulo trata do relacionamento pecaminoso e no outro, os assuntos levantados pelos coríntios são as destruições que devem ter cuidado mútuo, blindagem dentro da igreja. Nós também aprendemos que cada família é uma igreja. Você pode dizer amém, querido? A sua família representa a igreja do Senhor. Ela reflete a igreja do Senhor. A família, então, a igreja, então, passa a ser uma extensão da família. E elas se fundem. E ao mesmo tempo que a família acompanha a igreja trata da família nos seus mais diversos problemas e desafios. Sabe, quando nós olhamos para a diferença que há com famílias comprometidas, é aqui que a lição se encerra. Nós entendemos por que há 2000 anos a igreja só tem crescido. Há 2000 anos, famílias têm se comprometido com aquilo que Cristo as chama para fazer. E elas têm começado isso no seio da família, trazido isso para a igreja, que tem feito discípulos, e nós temos permanecido. E assim, o bastão do amor a Cristo tem sido passado. Os apóstolos tiveram que superar barreiras políticas de perseguição, eles tiveram que superar barreiras linguísticas, quando eles falavam aos judeus da dispersão, eles tiveram que superar barreiras étnicas para falar aos samaritanos, eles tiveram que superar barreiras culturais para falar para os escravos e para os livres, mas o Evangelho dissipa essas barreiras socioculturais, quando o Espírito Santo lhes dá a visão de como a obra deve ser feita. Sabe, eu não sei quais barreiras você tem que superar para transferir o bastão dentro da sua família e dentro da igreja.
Mas o que eu quero que você entenda é que o impacto na vida dos apóstolos foi impressionante. O Espírito quebra barreiras, junta gente esquisita, faz eles se chamarem de irmãos. O livro de Atos é um exemplo de que Atos 1:8 se cumpriu, de que a obra expandiu. O Espírito dá uma primeira demonstração de alcance universal. Várias gerações testificam do alcance das nações e Deus dá testemunho a diferentes gerações dessa expansão. É por isso que a gente está aqui. O que eu quero que você compreenda, querido, é que a relação família e igreja existe para obedecer ao que Deus designa desde o princípio e que é para a sua própria glória. É por isso que nós não precisamos saber o que Deus vai fazer, mas nós precisamos compreender o que Ele já nos deu poder para realizar. Você pode dizer amém? Às vezes a gente fica tão ansioso, mas como Deus vai fazer? Como vai ser a igreja? O que vai acontecer? Fique tranquilo, isso está nas mãos do Senhor. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que Ele nos deu poder para realizar, porque o reino não para de crescer, a família não vai acabar, pode esfriar na Europa, podemos viver o pós-evangelho em alguns lugares do mundo, mas uma coisa você pode ter convicção: se o elo família e igreja começar a ser fundamentado, estruturado, disseminado, cultivado, amado, protegido dentro da minha e da sua casa, aquilo que Deus requer de nós será cumprido na nossa geração. E aí, os nossos filhos farão a parte deles, os nossos netos então, os nossos bisnetos, até que Jesus volte. Querido, a sua família é comprometida com a palavra de Deus. Se ela é comprometida com a palavra, inevitavelmente ela será comprometida com a igreja de Deus. Se você é comprometido com a igreja de Deus, escute isso: você é comprometido com as atividades da igreja de Deus. A bispa acabou de falar, a nossa sede tem 13 grupos de mulheres. Se insira em um. Rick Warren diz que ninguém fica numa igreja onde não faz amizades. Faça amizades, procure pessoas, se insira, venha nas programações, porque uma família comprometida com a igreja também se compromete com as atividades dela. E, em último lugar, uma família comprometida com a igreja do Senhor é uma família que se compromete com o testemunho. Você pode dizer comigo, testemunho? É aquilo que as pessoas conseguem notar ao observar a sua família. É aquilo que os seus vizinhos veem. É aquilo que no ambiente de trabalho as pessoas percebem. É aquilo que se é nítido. Testemunho às vezes é sem palavras, mas é dever da minha e da sua família buscar com zelo, sabedoria e vigilância ser uma testemunha de Cristo nos vizinhos, nos nossos parentes e nos nossos amigos. Eu termino fazendo uma ilustração já um pouco conhecida sobre a igreja, mas que eu gosto muito. Sabe, a igreja é como a arca de Noé. Quando Noé começou a construir a arca, a tarefa era muito árdua. Na verdade, ele, a sua esposa, os teus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, suas esposas, entraram numa arca e era como um reality show, porque fechados ali por mais de um ano, a convivência não deveria ser fácil. Para agravar um pouco, um casal de cada animal, e 7 dos puros e 1 dos impuros, e devia ser bicho fazendo as suas necessidades. Imagina aí, o cachorro latindo, o gato miando, o passarinho fazendo, a galinha fazendo cocó, e o boi mugindo, e o cavalo relinchando, e devia ser uma loucura o barulho da arca. Não devia ser fácil lidar com o cheiro da arca. Aqueles bichos ali fazendo as suas necessidades, e além dos barulhos, não devia ser fácil. E para acabar de completar, fora dela um dilúvio, o mundo sendo acabado, tudo morrendo, tudo sendo devastado, não havia mais alma vivente. Essa foi a ordem de Deus, não vai ficar nada vivo. Então lá fora tinha um dilúvio, as ondas deviam ser difíceis, a maresia devia enjoar. Se você já fez um cruzeiro, você sabe que alguns de nós não suportam aquela maresia, e assim devia ser a arca. Mas aí, foi o único lugar que garantiu a vida. Assim é a igreja. Às vezes a convivência não é lá essas coisas. Às vezes o cheiro e os barulhos não são os que você prefere. E quem sabe a toada que ela vai, até te enjoa. Mas por causa de mim e de você, das nossas imperfeições, assim como a arca, ela continua sendo o único lugar que garante a vida.
Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua igreja, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor pensou em tudo. Obrigada porque a nossa missão é tão fácil, perto de tudo que o Senhor já fez. Obrigada por cada família aqui representada, Deus. Obrigada porque o Senhor nos deu famílias, nos deu o privilégio de conviver em família, onde somos amados, protegidos, cuidados, resguardados, ensinados. Pai, fortalece as nossas famílias. Vai de encontro com cada família aqui nesse lugar. Senhor, aquelas compostas por pai, mães e filhos, aquelas onde só está a mãe e os filhos, aquela em que o pai ficou com os filhos, aquela em que a avó ajuda de forma direta no convívio da família. Ô Pai, visita as famílias da tua igreja, porque nós sabemos que quando o Senhor faz isso de forma direta, o Senhor nos ajuda a ser igreja e fortalece a nossa igreja. Nos ajuda, Senhor, a sermos igreja que agrada o teu nome. Nos ajuda a fazer discípulos, Senhor, por onde nós estivermos. Obrigada pela vida da nossa igreja. Obrigada, Deus, pelo campo de Campinas, pela vida do Bispo Ides, da Bispa Neuza, Deus, de cada líder regional, de cada pastor de campo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós podemos ver o cumprimento da Tua palavra aqui. A Tua obra crescia e ela crescia. E obrigada porque ela tem crescido, Pai. Seja o centro, Senhor, e nos ajuda a cada um de nós fazer a nossa parte, tanto na família, quanto na nossa igreja local. Oramos pelo nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus.